E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos para a revisão de Química Geral Inorgânica. Vamos fazer questões e dentro das questões eu reviso o conteúdo. Beleza, meus lindos? Então, anotem aí. A primeira questão vai falar sobre reações químicas. Reações químicas. O que eu preciso levar para minha avaliação sobre reações químicas? Primeiro, uma reação química ela é formada ou ela é representada por uma equação química, A mais B, C mais D, que minha equação química ela apresenta coeficiente da reação, e para que essa equação química ela possa estar balanceada, é preciso verificar a quantidade de átomos do reagente e do produto. Caso minha equação esteja balanceada, não precisamos alterar os coeficientes da reação. Caso minha equação não esteja balanceada, é preciso alterar os coeficientes da reação. Existem algumas regras para o balanceamento da equação. Balanceamento. E essas regras elas podem ser então aplicadas. A regra que eu mais utilizo, é a que eu vou precisar que vocês aprendam, é a regra que utiliza a metodologia ou modo por tentativa. Tentativa. Por puro modo de tentativa, primeiro eu balanceio. Primeiro eu boto os metais, em seguida os ametais, depois vem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Certo? Aqui inclui os ametais e semimetais. Então, essa é a regra do método de tentativa. Então, vamos sair da teoria e ir para a prática. Então, eu tenho uma equação aqui, tá? Para vir uma equação, certo? Essa é a equação. Então, vou transcrever ela aqui embaixo. C8, H9, NO2, mais H2O, produzindo C6, H7, NO, mais CH3, COOH. Beleza. Então, vamos para cá. Deixa eu agora diminuir aqui. Primeiro passo. Divide no meio. Coloca os elementos por ordem. No caso, não tem um metal. Tem o semimetal e tem o ametal, mas tem o carbono. Então, vou botar por ordem aqui. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Repete. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos ver aqui quantos carbonos eu tenho. 8. Do outro lado. 6. Hidrogênios eu tenho 9. 9 aqui, mais 2 daqui. Então, eu tenho 9 mais 2, 11. Do outro lado, eu tenho 7 mais 1, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 também. 7, 8, 9, 10, 11. E o oxigênio eu tenho aqui. Opa! Gente, esqueci que tem um nitrogênio aqui. Deixa eu colocar o nitrogênio aqui antes.
Pronto. Nitrogênio eu tenho 1 aqui. Nitrogênio eu tenho 1 aqui. Agora sim. Oxigênio eu tenho, vamos mudar aqui de cor. Então, 2, mais 1, 3. E aqui eu tenho 1, mais 2, 3. Agora vamos balancear. Nitrogênio 1, só que aqui eu tenho carbono. 6 carbonos. E aqui eu tenho 8 carbonos. E aqui eu tenho 6 carbonos. Então, o que é que eu faço aqui? Bom, nesse caso, eu tenho que pegar o número que multiplique, né? Nesse caso aqui, eu vou ter que fazer a inversão. Eu vou pegar esse cara aqui, que é 8, e multiplicar por 6, rosa. Vou pegar o 6 e multiplicar por 8. Então, eu tenho aqui a multiplicação de 8 vezes 6, que é 36. E 8 vezes 6, e 6 vezes 8, 36, né? Ou 36 o quê? 42. Lá vou eu botando 36. Meu Deus do céu. 48. Então, aqui eu tenho 48. E aqui eu tenho 48. Só que eu coloquei 6 aqui e 8 aqui. Certo. Só que aqui eu tenho 2 carbonos. Ah, não, gente. Oh, meu Deus, eu tô todo atrapalhado. Espera aí. Eu esqueci de contar quantos carbonos eu tenho aqui. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 6, mais um 7, mais um 8 também. Desculpa. Eu tô todo atrapalhado, é o cansaço já. Pronto. Então, aqui eu tenho um nitrogênio de um lado, um nitrogênio de 8, 8 carbonos de um lado, 8 carbonos de outro, 11 hidrogênios, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Então, essa equação está balanceada. Trata-se de uma equação não balanceada, falsa. Ela está balanceada. Trata de uma equação química balanceada, verdadeira. A massa molar do ácido acético é 45. Bom, o ácido acético é esse cara aqui. Eu vou grifar de vermelho. Como é que eu acho a massa molecular do ácido acético? Vamos lá, o ácido acético é C. Eu tenho 2 carbonos, olha, 1, 2. 3 hidrogênios com mais um, 4. E 2 oxigênios. Então, C2H4O. Aí, para achar a massa molecular, ou peso molecular, tanto faz, eu vou separar carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu vou contar quantos átomos eu tenho. 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Vezes a massa molar do carbono, que é 12, a do oxigênio, que é 16, e da do hidrogênio, que é 1. Agora eu faço a multiplicação. 2 vezes 12, 24. 1 vezes 4, 4. E 16 vezes 2, 32. O resultado eu somo. 8, 9, 10. Vai a 1. Então, 60 é a massa molecular. Ele diz aqui que é 45. Então, falso. Certo? Então, só relembrando aqui, eu posso dizer, então, a massa molecular. Para achar a massa molecular, você vai precisar da fórmula molecular, H2O. Você separa o hidrogênio do oxigênio, vai ver quantos hidrogênios eu tenho, quantos oxigênios eu tenho, e multiplica pela sua massa molar. O hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. 2 vezes 1 é 2, 16 vezes 1 é 16, e esse resultado eu somo. 16 mais 2, 18. Beleza. Primeira questão feita.
Vamos para a próxima questão. Eu tenho aí os frascos, e dentro desses frascos eu tenho aqui, então, frasco P. Vou botar aqui do lado. Frasco P. Eu tenho H2, SO3. Frasco Q. Eu tenho HNO3. Frasco R. Eu tenho NaOH. Frasco S. HCl. Pronto. Vamos lá. Tem hidrogênio na frente, ácido. Tem hidrogênio na frente, ácido. Tem OH no final, base. Tem hidrogênio na frente, ácido. Beleza? Esse é o ácido sulfuroso. Esse é o ácido nítrico. Essa é uma base chamada de hidróxido de sódio. Tem um dia aqui, não botei. E aqui é o ácido clorídrico. Vamos às afirmativas e ver quais são as corretas. O P e o Q, o P e o R, o P e o R são ácido e sal. Não. O P é ácido e o R é base. Falso. O Q e o S indicam, respectivamente, ácido e sal. Falso. Ácido e ácido. Os balões P e Q indicam, respectivamente, base e sal. Falso. Ácido e ácido. Os balões R e S indicam, respectivamente, base e sal. Falso. Base e ácido. Os balões R e S correspondem, respectivamente, a hidróxido de alumínio. Falso. A hidróxido de sódio. Permanganato de potássio. Todas as alternativas estão falsas. Só revisando. Ácido tem H na frente. O ácido, você pode ser com um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Esse é monoácido, diácido, triácido. Ácido você pode ter hidrogênio, ou você pode ter hidrogênio e oxigênio. Quando você tem só hidrogênio, hidrácido. Quando você tem hidrogênio e oxigênio, oxiácido. Somente isso. Ácido, você pode ser forte, moderado ou fraco. A classificação de forte, moderado ou fraca depende da classe, hidrácido ou oxiácido. Hidrácidos, forte, família 7A, com exceção do HF, que é moderado. Os demais são fracos. Para os oxiácidos, forte, quando ΔX é igual a 2, moderado, quando ΔX é igual a 1, fraco, quando ΔX é igual a 0. Para achar o ΔX, você diminui o oxigênio menos o hidrogênio. O oxigênio menos o hidrogênio, ou seja, 3 menos 2, 1. 1 é moderado. Beleza. A revisãozinha aqui básica do ácido. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. A soma dos coeficientes para CO é de quanto? Primeiro passo, ver se a equação está ou não balanceada. Vamos ver aqui de novo. Então, eu tenho aqui. Vou botar aqui do lado, tá? C6, H12, mais O2, produzindo CO2, mais H2O. Passo a reta no meio.
Aqui eu vou botar carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono eu tenho aqui 6. Aqui eu tenho 1. Hidrogênio eu tenho 12. Aqui do lado eu tenho 2. Oxigênio eu tenho 2. E do outro lado eu tenho 1. Carbono eu tenho 6. E aqui eu tenho 1. Então, eu vou multiplicar por 6. Aqui dê 6. Só que eu multipliquei o carbono por 6. Eu venho aqui na frente do carbono e coloco 6. Hidrogênio eu tenho 12. E aqui eu tenho 2. Então, eu vou multiplicar aqui por 6. Para que 6 vezes 2 dê 12. Então, eu venho aqui na frente do hidrogênio. Eu multipliquei por 6. Eu venho na frente desse hidrogênio, que está desse lado. E multiplico por 6. O oxigênio, agora eu tenho 6 vezes 2, 12. Certo? Só que aqui eu tenho mais 6. Tá vendo? 12 mais 6. Que dá 18. Então, aqui, qual é o número que é multiplicado por 2 de 18? 9. Vezes 2, 18. Então, vou botar aqui 9. Então, aí está a equação balanceada para S. Vamos para a próxima. HCl mais NaCl produzindo CO2 mais H2O. Vou passar um traço no meio. Vou colocar sódio, que é o metal, depois cloro, que é o metal, depois o hidrogênio. Gente, não existe isso. Essa questão está errada, isso aqui, né? Essa equação não existe. Cadê o carbono do outro lado? Esquece isso aqui. Não existe essa equação. Essa equação está nula. Não existe isso aqui. Vamos lá. A soma dos coeficientes de CO2 é quanto? Bom, CO2, eu só tenho... Coeficiente é o número da frente, 6. Então, resposta, 6. Coeficiente. Quem é o coeficiente, professor? É o número da frente. Vamos lá. Aqui o coeficiente é 1. Aqui o coeficiente é 9. Aqui o coeficiente é 6. E aqui o coeficiente é 6. Tá? Então, coeficientes. 1, 9, 6 e 6. Mas ele quer o do CO2. Então, você vai lá no CO2 e vê qual é o número na frente do CO2. É 6. Então, a resposta é 6. Próxima questão. Sais. Quem são os sais? Vamos lá. Ele só quer os sais. Sais. Você é o caba que não tem nem hidrogênio na frente, nem o OH no final. Exemplo, NaCl. Você vê que não tem hidrogênio aqui na frente e nem tem OH no final. Então, isso é um sal. Vamos buscar as alternativas que isso aconteça. Tem hidrogênio na frente? Não pode. Tem OH no final? Não pode. Tem hidrogênio na frente? Tem hidrogênio na frente. Tem hidrogênio na frente, tem OH no final, tem o OH no final, tem o OH no final, tem o OH no final. Então, não tem hidrogênio nem OH. Não tem hidrogênio na frente nem OH no final. Não tem hidrogênio na frente nem OH no final. Resposta, letra C. Letra C. Sais. Certo? Eu tenho o cloreto de sódio. Eu tenho o cloreto de cálcio. E eu tenho o sulfato de bário. Lembrando que quando eu tenho dois elementos, é ato, né? Sulfato, cloreto, é eto, desculpe. Ó, cloreto, sulfeto, dois elementos. Próxima questão. Sabendo que o elemento B pertence à família 2A. Então, B, 2A. Então, tem carga mais 2. E o C mora na família
do halogênio, que é 7A. Tem carga menos 1. Então, quando eu faço a fórmula disso, eu junto esse com esse, vai ser o seguinte, ó. O número de cima vai descer para o negativo, positivo desce para o negativo, e o negativo, o número negativo, desce para o positivo. Então, a fórmula é B, o 1 vai para baixo do B, não bota nada, fica 1, mas é como se não tivesse nada. E eu tenho aqui o C, o número 2 vai para baixo do C, então BC2. Como esse cara é um metal e esse cara é um ametal, metal mais ametal, ligação iônica. Então, a resposta é B, C2 iônica. E não tem aqui, não. Não tem aqui a resposta. Nula. Porque não tem resposta aqui. Certo? Então, só revisando essa questão aqui de fórmula. Fórmula chamada de fórmula iônica. Então, vai ser o seguinte, a fórmula iônica. Ó. Você vai ver a família que esse cara mora. Então, tem que ter uma tabela, vocês anotem no caderno. Família 1A mais 1. 2A mais 2. 3A mais 3. 4A mais ou menos 4. 5A menos 3. 6A menos 2. 7A menos 1. Então, eu pego dois elementos. O primeiro elemento, ele mora na família 3A. Então, se tem mora na 3A, carga mais 3. Se juntou com o B mora na família 6A. Se ele mora na família 6A, ele tem carga menos 2. Então, você bota aqui menos 2. Aí você vai fazer o seguinte. Primeiro passo, você junta o A com o B. E vai colocar o número embaixo das letras. No caso aqui, na letra A, o número vai estar no negativo. Então, no A, eu boto 2. Já no B, eu coloco o número que tem no A, que é o 3. Essa é a fórmula iônica, nesse caso. A2B3. Certo? Como eu sei que é iônico, professor? Porque é um positivo com um negativo. Toda a fórmula iônica é formada por uma ligação chamada de ligação iônica, que acontece entre um íon positivo com um íon negativo. Próxima questão. Dada a equação, ele quer os coeficientes A, Y, Z e W. Para essa equação aí, vamos lá. Al2O3 mais HCl, equação AlCl3 mais H2O. Vamos balancear esse cara. No meio. Primeiro eu boto o metal, que é o alumínio. Depois o ametal, que é o cloro. Depois hidrogênio e sempre o último oxigênio. E faço a repetição desses elementos no outro lado. Aí eu vou ver quantos alumínios eu tenho. Tenho 2 aqui. Eu tenho 1 aqui. Cloro. O cloro eu tenho 1 cloro aqui. E o cloro eu tenho 3 cloros aqui. Hidrogênio eu tenho 1 hidrogênio. E aqui eu tenho 2 hidrogênios. Oxigênio eu tenho 3 oxigênios. E desse lado eu tenho 1 oxigênio. Vamos começar pelo primeiro. Alumínio tem 2, aqui tem 1, então vou multiplicar por 2. Onde tem alumínio, eu coloco o número que eu multipliquei, que é 2. Então, esse 2 vem para frente do alumínio. O cloro, ele tem 1 e 3. Só que acontece, quando eu botei 2 aqui em frente ao alumínio, ele vai multiplicar pelo número de cloro que eu tenho aqui embaixo. Então, é 2 vezes 3. Que nesse caso é 6. Certo? Só que aqui eu tenho 1, então eu vou multiplicar por 6
que dá 6. Então, eu venho para aqui para o cloro e coloco 6 também. Porque eu multipliquei por 6 esse cloro. Então, cloro eu multipliquei por 6. Consequentemente, eu venho na frente do cloro, tá o cloro aqui, ó, na frente da fórmula toda e coloco o valor de 6. Hidrogênio, vamos lá. Hidrogênio, eu tenho aqui, agora eu botei 6 na frente do hidrogênio. Então, 6 vezes 1, eu tenho 6 aqui. Só que do outro lado eu tenho 2, então eu vou multiplicar por 3, porque dá 6. Então, se eu multipliquei o hidrogênio por 3, eu venho o número e coloco o número que eu multipliquei, que no caso é 3. Oxigênio, eu tenho 3 de um lado e 3 do outro também, porque eu botei 3 na frente do hidrogênio. Só que eu tenho aqui 1, então vai ser vezes 1. Então dá 3. Então essa equação está balanceada. O telefone tocou, vamos voltar aqui agora. Espera aí, viu, gente? Já volto. Bom, vamos para a próxima questão. Sexta questão. Dá todo o texto aí. E agora ele quer a fórmula iônica partindo da distribuição eletrônica. Como é que tu vai fazer? Você vai olhar o último aqui, que no caso é 3, tá vendo? Tem 2 elétrons, então ele mora na família 2A, logo ele tem carga mais 2. E aqui, veja que eu tenho 2, ó, 2 mais 5, 7, família 7A. Então ele tem carga menos 1. Então você monta a fórmula. A carga é mais 2 e B, a carga é menos 1. Fórmula, você junta o A, as letras, e o número de baixo. No caso do A é o número oposto, 1, e o do B é o número oposto, 2. Então, essa fórmula é A1B2 ou AB2. Dá no mesmo. Próxima questão. Tem aí essa questão, parará, piriri. Aí vai dizer que a fórmula desse ácido que causa gastrite é o que tem aqui no estômago, é o HCl, que é o ácido clorídrico. Então, resposta, letra E. Oitava questão, dados os elementos, quem é ácido, base, sal e óxido. Vamos lá. Ácido tem H na frente, base tem um H no final, sal não tem H nem um H, mas o óxido, 2 elementos e o segundo oxigênio. Então, não é esse. Ele quer um ácido. Aqui é base, aqui é base, aqui é ácido. Não é essa questão. Vamos ver essa aqui. Aqui é base, aqui é sal, aqui é sal, aqui é sal. Não é essa questão. Vamos para essa. Aqui é ácido, aqui é base, aqui é sal, aqui é sal. Não é essa questão. Vamos para essa. Aqui é ácido, aqui é base, aqui é sal e aqui é óxido. Resposta, a letra E. Lembrando, só observação, óxido, 2 elementos, certo? Sendo o segundo oxigênio. Por exemplo, NO2, 2 elementos, o segundo oxigênio. Então, a resposta, a letra E. Nona questão. Cadê a nona? Oxe. Não tem nona nem décima, não. É só isso.
Bom, gente, então é isso. Estudem para revisão e nós nos vemos agora na avaliação. Qualquer dúvida, pergunta ao líder, tá? Um beijo.